Olá, paz e fé. Prazer muito grande estar gravando essa aula aqui para vocês, né, sobre o jejum, uma aula gloriosa da parte do Senhor. Amém? Tenho tido experiência extraordinária com o jejum. Extraordinária, Deus tem feito maravilhas através do jejum. Eu quero deixar algumas chaves para vocês, né? E falar em chave, cada chave ela é feita por um tipo de tranca, um tipo de fechadura, um tipo de cadeado. Cada chave abre um cadeado específico. E assim também é no mundo espiritual. Cada coisa, né, no seu devido lugar. O jejum e a oração, ele abre chaves, ou ele abre trancas, ele abre portas onde outras coisas não abrem, né? Então o jejum, ele é algo assim que vem da parte do Senhor para a nossa vida. Então eu entendo o seguinte, o jejum não aproxima Deus de nós. Não, ele aproxima nós de Deus. Há uma diferença muito grande nisso. Por que a diferença nisso? Porque Deus sempre está pronto, ele está posto ao apóstolo para nos abençoar, para nos dar vida e vida com abundância, para repreender todo o mal. O Senhor está ali à disposição de nós. Mas nós, muitas das vezes, nos afastamos dele. Então o jejum nos proporciona uma ligação maior com Deus. O jejum, se a gente olhar para o lado físico do jejum, vamos olhar para o lado físico do jejum. O jejum, se você ficar 12 horas sem alimentação, 24 horas, 36 horas, o que vai acontecer? O seu paladar ele vai ficando mais agustado, né? mais sensível o seu paladar. Então aquilo que às vezes não era tão doce, agora começa a ficar mais doce. Aquilo às vezes que não era tão salgado, começa a ficar mais salgado, porque o seu paladar ficou mais agustado, mais sensível por causa do seu jejum. Estou falando no âmbito físico. E no âmbito espiritual não é diferente. Quanto mais você jejuma, mais sensível você fica com as coisas espirituais. Com o agir de Deus, você tem mais sensibilidade para ouvir Deus através do jejum, mais sensibilidade de receber as coisas da parte de Deus. Você consegue atingir, né, o quarto, vamos dizer assim, a quarta dimensão, né? David Pogchu fala muito a respeito disso, da quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Você consegue atingir um mundo espiritual. Você sai da profundidade, da largura e do tempo e começa a atingir um mundo espiritual. O mundo espiritual está muito mais além. Muito mais além. Então você traz para o campo imaginário, né, diante de um jejum com um propósito, sai com um campo imaginário e começa a agir dentro do seu subconsciente, do seu inconsciente e alinha com o mundo espiritual. Então o jejum ele proporciona, ele abre chaves, ele abre portas que outras coisas não abrem. Jesus disse, né? Essa casta de demônios só sai por meio de jejum e de oração. Ou seja, não adianta você fazer uma coisa, não adianta você fazer outra. Se não houver jejum, não houver oração, esse tipo de demônio, esse tipo de mal, ele não vai sair. Então, ou seja, o jejum, ele abre algumas portas que outras coisas não abrem. Por isso a necessidade do jejum constante em nossas vidas. Precisa-se haver jejum. Então o jejum, ele dá uma sensibilidade e ele se transforma automaticamente numa cultura. Né? Antigamente, você olhar para o povo, para os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus fala que nós temos que, né, ser superior a eles. Imagine só. Superior aos fariseus se quisermos entrar no reino dos céus. Logicamente está falando em graça, conhecimento, amor, está falando em justiça, né? Mas também está falando até mesmo jejum. Nós devemos fazer tais coisas sem se abster das outras, não é verdade? Então o jejum, ele nos traz, ou ele nos leva a um nível superior. Deus privilegia a classe que jejua? Não é isso. Como eu disse, o jejum não aproxima Deus de nós. O jejum aproxima nós de Deus. Deus está à disposição de todos. Mas só aqueles que se aproximam dele que recebem aquilo que é da parte dele. Consegue entender? Por isso que o jejum é tão importante. O jejum e a oração. Ele abre portas, é chave. Ele abre portas extraordinárias em nossa vida. Então a questão da sensibilidade através do jejum é coisa que os crentes de hoje dificilmente têm experimentado. Que acho que não tem mais necessidade. O jejum tem várias formas de ser feito. A palavra de Deus fala assim que Jesus teve sede. Ele fez 40 dias de jejum, ele teve sede. Desculpa, ele teve fome. Ele não teve sede, né? Fala que Jesus teve
fome. Ou seja, então a gente pode falar tranquilamente que Jesus ficou 40 dias de jejum sem comer nada, mas ele bebeu, porque ele teve apenas o quê? Sede. Existe um outro tipo de jejum, que é o jejum parcial. Né? A gente for ver, a gente vê Daniel. Daniel, a palavra de Deus fala assim, ó, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração diante de mim, eu já tenho mandado um anjo, né, para te responder. E Daniel, ele tinha feito um jejum de quê? De algumas coisas, não era um jejum total, era um jejum parcial. Mas o jejum, o que significa o jejum? É fechar a boca. O jejum é fechar a boca. Então eu não posso falar assim, eu estou fazendo um jejum de televisão, eu estou fazendo um jejum de rede social, eu estou fazendo um jejum de futebol, de esporte, não sei. Não, eu posso dizer que isso é um propósito. Estou fazendo um propósito, eu estou sem rede social para que eu possa me desintoxicar. Estou me desintoxicando para receber algo da parte do Senhor. Eu estou fazendo um jejum de televisão para que eu possa me desintoxicar. Estou fazendo um jejum de futebol, de lazer, não sei, de série, né? Tem pessoas que são viciadas em séries, para que eu possa, né, me desintoxicar. Legal, é um propósito. A gente fala jejum, mas fala errado. O jejum é fechar a boca. Eu estou fazendo um propósito. Agora o jejum, o que é? Eu posso falar o jejum, estou fazendo um jejum de carne, sim, é parcial. Estou fazendo um jejum apenas à base de legumes, sim, é parcial. Estou fazendo um jejum total. Correto? O jejum, ele sempre começa 3 horas depois que você já se alimentou, né? É um pequeno estudo, 3 horas depois. Então eu não posso encher a barriga agora e falar, vou abrir um jejum. Daqui 5 horas eu estou encerrando ele. Não posso fazer isso. Eu tenho que ir fazer o quê? Eu tenho que ficar a me alimentar, depois de umas 2 horas, 3 horas, eu abro um jejum. Aí eu fico no decorrer de um tempo que, né, de acordo com as minhas condições, cada um tem uma realidade, viu, irmãos? Cada um tem uma realidade, mas existe propósito forte, né? Como a gente tem participado, vai ter agora meu amigo aí, né, o pastorzão, Marcelo Shalom, na casa do oleiro, né? Eu vou estar lá, né? Juntamente com eles ali uma tarde, jejuando com eles, orando, buscando a presença de Deus. Teve o jejum da caverna de Adulão, e vamos ter outros propósitos, né? Eu e o pastor Marcelo Shalom estamos alinhando, né? Para que o ano que vem possamos fazer um encontrão de jejum, vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Então o jejum é isso, queridos. Amém? Resumidamente é isso. O jejum, ele abre portas, é uma chave que abre portas que às vezes outras coisas não vão abrir. Um exemplo, eu fui na igreja hoje. Tá, legal, positivo. O jejum vai abrir porta que na igreja não abre. Eu sou ofertante, eu sou dizimista. Legal, temos que ser. A palavra de Deus nos manda. Isso vai abrir uma determinadas portas. Mas tem portas que só jejum e oração abre. Principalmente a porta do impossível. Principalmente a porta do impossível. É o jejum que abre. O jejum, ele sara o corpo. Ele sara a alma. E ele liga o teu espírito a Deus. Aprenda isso. Jejum sara o seu corpo. Jejum sara, cura a sua alma. Jejum te liga o teu espírito ao Espírito de Deus. Fica na fé, fica na paz. Deus abençoe esse pequeno estudo aqui, essa pequena aula. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.